Nos anos 2006 e 2007, a rádio de notícias Band News FM pediu que o escritor e jornalista Manuel Carlos Caram escrevesse uma crônica por semana. Foi assim que surgiram as Crônicas de Alhures do Sul, lidas pelo próprio Caram no fim da tarde de toda segunda-feira. Eu sou Bruno Caram, filho do autor, e trago nesse podcast algumas crônicas e curiosidades sobre elas. 30 de abril de 2007. Escrevi um conto daqueles curtinhos, em primeira pessoa, tempo presente, abusando do verbo reflexivo. Bem curtinho e não tem título. O conto. Um sujeito aproxima-se de mim na rua, diz de chofre, ser ou não ser, eis a questão, e afasta-se rapidamente. Tão rapidamente que eu nem tenho tempo de agradecer. Eu avisei que era curtinho. – 17 de setembro de 2007. O táxi estava parado. Abri a porta traseira direita e entrei. Ao mesmo tempo, um sujeito repetiu a cena pelo lado esquerdo. Entramos ambos no banco traseiro do táxi. Enquanto um olhava para o outro com certo espanto, um terceiro sujeito abriu a porta e entrou. Disse assim: prefiro sentar no meio. Sentou-se e ficamos os três, um olhando para o outro com certo espanto. Foi quando um quarto sujeito na calçada fez sinal para o táxi. Falei para o motorista: arranque e ignore. Ele poderá preferir sentar no meio e aqui nós não temos mais o meio. Salve, salve, eu sou Bruno Caram. Estamos aqui em mais um episódio do podcast das Crônicas de Alhures do Sul. E hoje eu tenho uma convidada muito especial. Já deixo aqui gravado o agradecimento de toda a família Caram por tudo que você fez pelo Caram, de resgatar, de levar o Caram para os palcos do teatro, já ali no final da vida dele e depois que ele já tinha falecido. Então já deixo aqui o meu agradecimento para essa pessoa que é atriz, iluminadora, diretora, escritora, agitadora. E se tem uma coisa que essa pessoa faz é agitar mesmo. Eu tô aqui com a minha querida amiga Nádia Naira. Seja muito bem-vinda. Oi, Bruno. O prazer é meu. Eu separei essas duas crônicas porque elas descrevem cenas do cotidiano ou elas descrevem cenas de um palco de teatro. O que você acha, Nádia Naira? Olha, então, para começar com dois, disse o sujeito, o que eu tenho para dizer? Que o Caram era essa inspiração mesmo, né? Da rua para a cena. Eu acho que tudo que ele escreveu é absolutamente para ser falado, para ser dito. Muito bem lembrado. E acho que é, para mim, a grande conexão entre o real e a ficção. Né? Para mim, o grande barato do Caram, a grande pira do Caram para mim, é essa conexão que ele consegue fazer entre a cidade e o palco, ou entre a cidade e a literatura. Então foi o que me fez ficar fascinada por ele, apaixonada de cara, assim. E cada vez que eu leio uma crônica, ou um pequeno texto, ou sei lá, algumas histórias, né? Porque algumas são contos, algumas não são, algumas são bem inclassificáveis. Ele sempre te deixa meio no meio do caminho. Ele parece que ele não fecha a porta, ele não termina a história. Não conclui. Ele não põe o ponto final. Ele põe ali uma reticências, ele põe um entre aspas, ele põe uma exclamação. Ele te deixa num labirinto. Ele falava muito dessa questão do labirinto, assim. E quando ele vai sendo conciso na crônica, por exemplo, que é o que ele está fazendo aqui, esse labirinto ele só é um pouquinho mais curtinho. Não quer dizer que ele não seja mais profundo, não seja profundo, né? Exato. Ele só é um pouquinho mais curtinho. Eu adorei que você escolheu essas duas, assim, porque elas são curtas e tem essa voz do personagem, né? E ouvir o Caram fazendo os personagens é muito legal. Então, o fulano disse, a expressão, o jeito que o fulano fala, ele nunca muda muito, mas ele é os próprios personagens, né? É muito legal. Então, o sujeito se aproxima de mim e diz, ser ou não ser, é muito legal. Eu não tive nem tempo de agradecer. Poxa, o cara foi tão rapidinho, eu não tive tempo de agradecer.
quem que é o personagem real e quem que é o personagem de ficção, né? É o Hamlet mesmo fazendo esse ser ou não ser, ou é um amigo na rua, ou no elevador, ou dentro do táxi, é um dos caras de dentro do táxi que fala o ser ou não ser e sai pela outra porta. Isso que é o bacana, né? As imagens são uns flashes, assim, muito rápidos. Eu tô aqui hoje para tentar com você lembrar coisas, né? E isso vai ser muito legal, assim. Eu acabei de lembrar Eu adorei de uma coisa. isso, achei maravilhoso começar com essas duas imagens. Descobri que esses podcasts são sobre as crônicas de Jales do Sul, claro, sobre essas várias faces do Caram, mas também são sobre as minhas memórias, né? Em relação ao já falei em algum episódio aqui que tinha 2 Carams, o Caram pai e o Caram escritor. Sim. E eu não sabia qual que era qual muitas vezes. Acho que talvez nem ele soubesse. Porque os personagens se confundem. E eu lembrei de uma coisa, de um amigão meu, o Valderval, Val Filho. Sim. Ele também adora as coisas que o pai escrevia. E daí uma vez meu pai chegou pra mim e falou assim: poxa, Bruno, eu tava andando na rua e passou um cara de moto e gritou pra mim um texto que eu escrevi. Que ótimo. A música no automóvel era tão alta que o atropelado deu um passo de dança antes de cair. Sim. E era o Val. Então talvez essa história dessa crônica tenha realmente acontecido com ele. Talvez, provavelmente alguém deve ter gritado esse ser ou não ser pra ele na rua. Porque o cara também, né, de tantos caras que existem, que existiam, e que existem ainda, porque estão aqui, né, no papel. Então, um homem escrito, ele continua pensando, né, ele continua agindo. Essa frase é do Leminski, um homem escrito pensa, e eu acho que se aplica muito ao Caram também. Sim. Porque ele está aqui provocando a gente, né, a pensar de novo essas imagens desses lugares. E é sobre memória, né, não tem como. Eu vou exercitar também minha memória hoje aqui com você, porque conheci o Caram por você. O Caram escritor, mas eu já conheci o Caram dramaturgo e diretor de teatro. Sim. Por causa de Beto Bruel, porque narrava muito as histórias do Grupo Margem. Sim. Eu não tive a chance de ver nada do Caram encenado, porque isso era década de 70 e eu ainda era criança, então eu não morava em Curitiba e não tive a chance de ver o que eles produziram no Grupo Margem e que o Caram escreveu para teatro e o que o Caram dirigiu. Mas sabia que era um grupo de teatro de pesquisa, né, off, né, não tinha nada de profissional ou de institucional. Era um grupo de teatro de pessoas que estavam ali na universidade e que tinham desejos de ser contra as questões, né, de governo militar que eles estavam vivendo. Sim. De tentar se expressar, encontrar meios de se expressar. Então não eram só pessoas de teatro, eram pessoas da literatura, eram desenhistas, cartunistas, né, cenógrafos, iluminadores, o Beto Bruel, iluminador. Então o Caram fez parte de uma geração de artistas, criadores em Curitiba muito potente, assim. Ele vira escritor depois, assim, né? Jornalista e tal. Teve essa fase que ele viveu dentro do teatro. E para ele é fundamental essa fase. Eu tive a chance de conversar com ele algumas vezes sobre isso. E de ter entrado na literatura dele por um dos livros que é o mais teatral, que é O Impostor no Baile de Máscaras. Sim. Que você me deu. Sim. E que quando eu comecei a ler, eu falei... mas estava tudo aqui. Alguém já tinha feito isso. Alguém já tinha transformado a cidade em palco e os personagens da cidade em personagens da cidade, que são as personagens do livro, que não é uma peça, que era literatura. Para mim era assim, tipo um encontro de linguagens. Ele né, na verdade, O Impostor no Baile de Máscaras é um encontro maravilhoso entre a rua e o palco. Né? Na literatura. Na literatura. É muito doido. Isso é muito legal. Conversando aqui sobre as crônicas, a gente estava tentando colocar algumas fronteiras, né? Até onde a gente vai. Não dá. Não dá. E quando eu fui fazer... Só tem ponte, não tem fronteira. Exatamente. Eu fui fazer a compilação das crônicas. Essa aqui fala de
cinema só. Não fala só de cinema. Essa aqui fala só de teatro. Sempre também tem não. música. Vamos lá, sempre tem música. Para começar, isso foi uma coisa que você destacou uma vez, que sempre dentro da escrita dele tem música, porque ele sempre ouvia música para escrever. Então, você mesmo já me narrou várias vezes, o pai estava sempre ouvindo jazz, ou estava ouvindo rock, ou estava ouvindo um Beatles, sempre tinha alguma coisa tocando para ele escrever, ele estava sempre ouvindo música. Então, tem uma dinâmica melódica, tem uma harmonia dentro da... Você expor um tema, improvisar sobre o tema e reencontrar o tema. De uma outra forma. Aí você explica aí musicalmente como é. Mas ele trabalha com a sonoridade das palavras, né? Não é à toa que ele repete estruturas, né? Aqui, por exemplo, nesse do táxi, a história do táxi, ele faz uma estrutura que se repete, né? A gente olhando um para o outro com certo espanto, um olhando de um para o outro com certo espanto. Essa repetição, ela é musical. Sim. Ela não é só uma questão de, guarde o sentido, não. Ela é uma repetição sonora, ele está buscando... Isso é muito teatral também. E eu sempre digo que o cara é para ser lido em voz alta. Então, eu acho maravilhoso quando ele lê. A voz dele, né? A sonoridade dele lendo. A gente tem vontade de imitar. Tem vontade de ler do mesmo jeito. Claro, o Paulo Leminski também tem sonoridade, o Dalton Trevisan também tem a sonoridade dele, né? O Jamil Snege, toda essa galera que você começa a ler, a Lucy Colin, por exemplo, ler a Lucy Colin, ela tem um jeito de escrever e você vai na sonoridade desses autores. Mas o cara, a gente ainda tem o privilégio de ter ele lendo as crônicas, né? E deixa eu te perguntar um negócio, como é que você vê a ligação dele com o Teatro do Absurdo, Samuel Beckett? Porque eu lembro que quando eu assisti um espetáculo que você dirigiu chamado Os Leões, maravilhoso, eu derreti na cadeira do teatro, falei, nossa. E aí me lembrei de um espetáculo de um teor semelhante, que é o Duas Criaturas Gritando num Palco, daí eu falei, Nádia, lê isso daqui, você pirou também. E aí que eu consegui promover esse encontro do Manuel Carlos Caran com a Nádia Naira. E eu consegui vários volumes do Samuel Beckett, que eram da biblioteca do meu pai, né? E daí eu quero saber como é que você vê o teor teatral dele nisso. O Beckett é o grande nome da dramaturgia pós-guerra, né? É o cara que vai escrever teatro de uma outra forma, ele vai repensar a forma de se escrever teatro. Porque não é mais possível escrever um teatro naturalista ou realista, ou com diálogos cotidianos, ou com reflexões. Tinha que mudar alguma coisa. Tinha que mudar a forma, né? Não era o conteúdo só que era preciso mudar, era preciso mudar a forma. Não era só sobre o que se falava, mas como se falava das coisas. Então, quando o Beckett vai escavar a linguagem e entender como é possível escavar o tempo, por exemplo, ele funda um mundo novo, né? Ele olha para o teatro e para a maneira como é possível articular as palavras em cena, e ele refunda toda uma maneira de escrever e de atuar. Aí o Caran, muito sagaz, muito sabiamente, vai lá, né? Aproveitar dessa sabedoria e dessa profusão, né, do Beckett, e exercita a forma também. Não exercita só os temas, mas exercita a forma de escrever. Eu conheci muito pouco o teatro escrito pelo Caran, porque eu não tive a chance de ver as montagens, infelizmente, e de ter acesso aos textos, porque o Caran não quis publicar, muitas coisas não eram possíveis publicar, né? Período militar, não era, a edição era uma coisa mais complexa, e coisas que ficaram, o cara dizia que eram muito datadas e que ele não tinha interesse também por edição, né? Então, o Doce Primavera foi isso, eu sempre pedia para ele, pai, deixa eu ler, ele, não, isso já passou. Sim. Talvez hoje ele quisesse reeditar. Mas o Doce Primavera tá dentro, né, de um livro. Então, você consegue encontrar o Doce Primavera. Ainda um pedaço dele, né? Não é dentro do Impostor, dentro do... Fontes Murmurantes. Fontes Murmurantes, exatamente. Dentro do Fontes Murmurantes. Isso é muito legal. Eu vou fugir um pouquinho do Beckett, só para responder, para falar disso. Porque o Caran escondeu as peças dentro dos livros. O que está dentro do Impostor no Baile de Máscaras é
É o outro do aeroporto, que tem os dois casais no aeroporto com a mala. Como é que chama? Ai, esqueci Sim. o nome do texto agora. Mas tem uma E tem, peça tem o de monólogo teatro. da Marta Tem a Marta Júnior. Júnior, exatamente. O monólogo Tem da Marta Júnior. aquele texto das duas pessoas conversando possivelmente na Rua São Francisco. Tem. Vamos encarar o silêncio. Exatamente, são os dois personagens ali no degrau, na Rua São Francisco. Mas tem a peça, que agora eu não vou lembrar o nome. Olha só que difícil. Cadê os livros pra gente fuçar? Então, dentro do Impostor do Baile de Máscaras tem uma peça. Dentro do Fontes Espumantes tem uma peça. Ele fazia isso, né? Dentro do Bolacha Maria tem uma peça. Ele nunca abandonou o teatro, né? Eu falei que eu não conhecia os textos dele de teatro na época do Grupo Margem, mas conheci esses, que ele escondeu dentro da literatura e que ele nos deu a chance de conhecer depois, ou de mesmo transformar em teatro, porque o que eu acabei fazendo foi que eu peguei coisas e adaptei para teatro, coisas que nem seriam teatro, né? Como o Cebola, por exemplo. O Cebola não é um livro, não é teatro, o Cebola é literatura. Eu pego o Cebola, dou uma picotada, destrincho a cebola, pico ela, e fiz uma adaptação que chama Picando uma Cebola em Chamas, que está publicado, que está editado, que a gente leu naquela época com Diego Fortes, com Alexandre Nero, o Grupo Armadilha, né? A gente leu, que era um exercício meu sobre como, então, retransformar a literatura do Caran, que eu achava super oral, em teatro. Virou teatro? Não, mas eu tentei. Vamos dizer que virou Caran. Já era Caran, né? Então... É que tem coisas que não vira teatro. Tem literatura que é só literatura. Sim. Apesar de ela ser uma literatura bem oral, nem tudo vira teatro. E aí é que é o ponto, quando chega o Beckett, né, que você estava me perguntando. O Caran, ele não é só teatral, ele também é cinematográfico. Sim. Porque o Cebola mesmo é um exercício, por exemplo, cinematográfico. O Cebola é literatura pura, mas são personagens de filme. São cenas de filme. São cenas de filme recriadas ali. É o Buñuel, ele está escrevendo o livro do Buñuel. Ele está reescrevendo o Cortázar, ele pega textos inteiros do Cortázar, do Borges, põe lá dentro e está fazendo naquele labirinto de quem ninguém sai de lá de dentro, ele está fazendo um Buñuel, que é aquele filme da mesa, que ninguém sai de volta da mesa. Como é o nome do filme? Eu sou péssima. Ele cita vários diretores nas crônicas. Ele cita Bergman, ele cita Godard. E aí, agora, revendo os filmes, né, a gente entende por que ele cita. O Anjo Exterminador, lembrei. Olha isso, a memória não tá fácil, mas o Anjo Exterminador. Ele faz o Anjo Exterminador, ele refaz o Anjo Exterminador. E o Cebola é um livro, assim, que é muito cinematográfico. Muito, muito, muito. Onde que a gente estava? A gente estava no meio do táxi. No meio do táxi. No meio do táxi entra um terceiro elemento que quer sentar no meio. Mas tem aquele quarto elemento lá fora que quer pegar o táxi. Eu adoro quando ele fala pro taxista: arranque e ignore. Por se ele quiser sentar no meio, nós não temos mais meio. É muito teatral, né? Esse imperativo, né? Arranque e ignore. É muito bom. Ao mesmo tempo que é sem sentido, se você for pensar bem, faz todo sentido. E por que fazer sentido? Tem um monte de coisas que a gente pode espremer, né, dessa crônica e ficar pensando sobre isso por horas. Tem uma coisa nos personagens e nas situações do Caran que são as situações da rua. O Caran era um transeunte. Exato. O Caran não andava de carro, não dirigia, né, andava de ônibus e andava a pé. O Thiago Tissot desenvolveu aqui uma teoria que eu concordo, que vários escritores são transeuntes. E por quê? Para encontrar os personagens. Sim, sem dúvida, para perseguir os personagens devagarinho, né? Para poder ver as cenas e transformá-las em crônicas, em contos, em histórias. Não tem nada de absurdo aqui, na verdade, se a gente pensar, porque a realidade era muito mais absurda do que a nossa cabeça é capaz de imaginar. Se ele ficasse trancado em casa, tentando imaginar esse absurdo aqui, ele não veria esse absurdo, não encontraria essa situação que é aparentemente absurda, mas ela não é. Exato. Que é o caso do Godot, por exemplo, Esperando Godot.
Ou Godot é uma árvore, né? Então vamos ao Beckett. Já que Esperando Godot é Beckett, Godot é uma árvore é Caran, o que acontece quando você pega o Godot é uma árvore? O Godot é uma árvore é um monte de pequenos contos, são apenas frases. E aí você fala, como é que eu me encontro aqui dentro desse labirinto? Você fica lá, são 257, não sei agora quantas, frases. E você fala, coisa mais absurda, não vai fazer sentido nenhum. E aí você fica cavando lá dentro. Não é para fazer sentido, é para você procurar as suas memórias, encontrar as pequenas pedrinhas que você foi encontrando na vida, no mundo, na música, no cinema, e ele vai colocando as pedrinhas dele, e você monta o mosaico que você conseguir. Porque não é sobre chegar em lugar nenhum, é sobre esperar Godot. É sobre estar embaixo da árvore. É muito difícil de ler Godot é uma árvore. Mas se você já leu muito Caran, já ouviu muito Caran, se você já esteve embrenhado nessa mata densa que é Manuel Carlos Caran, você vai se deliciar com Godot é uma árvore. Porque você vai lembrar, esta frase está no conto tal, esta pequena outra imagem está naquela peça que ela refaz 3 vezes, o personagem fazer aquilo. E para mim era uma delícia ler o Godot é uma árvore. É árduo, é puxado. É Beckett, porque é sobre a espera, é sobre o nada acontece, né? Aqui na crônica a gente tem uma ação, aqui é pura ação, né? Tem o táxi, um entra no táxi, outro entra no táxi, alguém que é o outro lado do táxi, você vai ter... Ele é cinematográfico, né? Mais até do que teatral, essa crônica do táxi é cinematográfica, você vê vários ângulos da câmera, você imagina um cara... As expressões faciais. Trocando para ir pro meio, o cara na rua chamando o táxi, o taxista. Aliás, a gente fez um filme. Agora entrei aqui, a memória entrou do nada. Enquanto a gente estava fazendo o espetáculo com a Michele Pucci, o Mesmas Coisas, aliás, Mesmas Coisas vou guardar aqui numa caixinha, a gente resolveu produzir um filme que está dentro do livro. Dentro do livro tem um filme que é sobre um taxista. É uma cena, e a gente convidou o Alan Raffo para dirigir esse filme, e o Edson Rocha para ser o ator, que é o taxista. E é muito incrível, porque a gente fez o filme mudo, então ele não fala nada, e a Michele narrava o filme de fora ao vivo, como quando antigamente o cinema não tinha som e se tocava piano, se fazia as trilhas sonoras dos filmes ao vivo. Então era uma cena da peça, era a gente passar esse filme sem som, e a Michele narrar, que era a narração do Caran, que era o texto do Caran. E foi uma delícia fazer, porque é esse encontro da linguagem também, da literatura e do cinema, só que era no teatro. Então a gente se dava a liberdade também de poder fazer essas coisas. E o Mesmas Coisas foi um projeto muito interessante nesse sentido, que nos desafiou bastante na fronteira do que era teatro, o que era cinema, o que era performance, o que era literatura. Ali eu desisti de querer fazer teatro só com o Caran. Eu falei, não é só teatro, é muito mais complexo que isso. Mas só para falar do Mesmas Coisas, não vou deixar de falar. No Mesmas Coisas, o Caran fala sobre retratos, sobre fotografias. E eu acho que muito do trabalho do Caran são imagens, são fotografias em movimento. Essa crônica do táxi, ela é uma fotografia. A gente vê o táxi laranja, xadrezinho, as 2 portas, a gente vê a cara do taxista, a gente é capaz de imaginar esse homem, não é? Essa pessoa que está lá esperando o táxi, eu sou capaz. E eu imagino esses 5 personagens, todos com a mesma cara, são todos o Caran, entendeu? É como se fosse o cara dirigindo, o Caran entrando pela esquerda, pela direita, pedindo para sentar no meio e pedindo o táxi lá fora. Eu consigo ver esse pequeno filme nesses 45 segundos aqui. Ele vai muito além, ele é meio inclassificável, né? Não dá para classificar dentro de uma linguagem. Vários Carans. Crônicas de Alhures do Sul é um projeto realizado com recursos do Programa de Apoio e Incentivo à Cultura, Fundação Cultural de Curitiba e da Prefeitura Municipal de Curitiba. Realização: Editora Arte e Letra. Produção: Cris Nagel. Mediação literária: Carla Vittini. Captação de recursos: Sauí Responsabilidade Social.
Incentivo, Universidade Positivo e Colégio Positivo. Lei de Incentivo à Cultura, Fundação Cultural de Curitiba e Prefeitura Municipal de Curitiba. Captação e edição de áudio, Alex Barbosa, Insólito Produções. Este e outros episódios estarão disponíveis no Spotify e YouTube toda segunda e quarta-feira.